Vai deixando o seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Maracanã. O Fortaleza tirou o Flamengo da liderança do Campeonato Brasileiro, hein? 2 para o Fortaleza, 1 para o Flamengo. Fortaleza, grande trabalho do Juan Pablo Vojvoda, grande trabalho fora de campo também com o Marcelo Paz, toda a diretoria. Fortaleza que venceu o Palmeiras, agora vence o Flamengo em pleno Maracanã. 2 resultados importantes para o Lion, para o Leão. E o Flamengo, o torcedor aí, fica incomodado com o Tite, com o elenco rubro-negro. Perde em casa, perde no Maracanã para o Fortaleza pelo placar de 2-1. E já nós vamos falar do Gabigol, que entrou na partida e falou sobre o futuro lá na zona mista do Maraca. José Manuel de Barros, o que falar dessa derrota do Flamengo no Maracanã, Zé? Bom, excetuando as mudanças na zaga por contusão, né, eu acho que a única mudança que funcionou no Flamengo durante o jogo foi a entrada do Gabigol. O Gabigol não entrou mal no jogo de hoje, mas o Tite foi mal. Eu acho que as mudanças do Tite não foram para colocar o Flamengo mais para frente ainda e ganhar. Apesar de que, de novo, eu falei que São Paulo não merecia perder para o Galo, minha opinião. Flamengo também não merecia perder para o Fortaleza. Apesar do Fortaleza ser um grande time, muito bem treinado, a estratégia foi perfeita, fez gol, marcou, explorou os contra-ataques, mas o Flamengo, ele finalizou 20 vezes contra 7, 8 vezes no gol contra 2 finalizações, 9 escanteios contra 4 e o goleiro do Fortaleza pegou demais. Foram 7 defesas, algumas delas decisivas, algumas defesas muito importantes do João Ricardo. Fez uma grande partida, né? Então, acho que o Flamengo merecia pelo menos o empate. Em contrapartida, teve o tal do pênalti, né? No Pedro, que, desculpa... Não foi nada. Eu não consegui enxergar nenhum toque no Pedro até agora. E, de novo, o VAR... Eu não sei se o VAR... Também não quis deixar por conta da Edna, que estava apitando o jogo e acreditou na convicção dela ao marcar. Mas se o VAR tá lá para apontar erros crassos, nas imagens que eu vi, o erro foi crasso. Não houve nenhum toque. Pelo menos eu não vi toque algum no Pedro. Então, meu amigo, lance e o pênalti foi mal marcado. Então, Fortaleza fez 2 gols. O Flamengo reclama o empurrão no Wesley no primeiro gol do Fortaleza, o gol contra do Wesley. Aí é questão de interpretação, se houve um toque ali nas costas, mas força suficiente, né? É bem duvidoso o lance também. De qualquer forma, no Flamengo, muitos jogadores muito abaixo, Ayrton Lucas mal, o Pulgar mal, não fez, o Araújo muito mal, e nas mudanças... O Tite conseguiu colocar o Carlinhos e não colocar o Lohan. Não sei o que está acontecendo com esse menino. Deve ter alguma coisa ali que a gente não sabe o que é. Alguma coisa interna ali, porque não se justifica esse tipo de mudança. Ele acertou no Matheus Gonçalves, que entrou desde o começo do jogo e foi uma boa aposta. Fez um bom jogo. Muitos jogadores do Flamengo um pouco abaixo, ainda assim ele poderia ter conquistado um resultado. Parabéns pro Fortaleza, hein? Grande vitória do Fortaleza no Maracanã. Eu tava vendo aqui, o Alan foi vaiado pelo estádio, pelo torcedor rubro-negro. Péssimo, muito mal o Alan. Foi vaiado, hein? Pela torcida rubro-negra, o Alan. Jogo que o torcedor do Flamengo fica chateado com o Tite e também com a atuação individual de alguns atletas. Fábio Piperno, o Fortaleza tira o Flamengo da liderança. Que vitória do Fortaleza pelo placar de 2-1. E já nós vamos analisar esse lance do Pedro, hein? O pênalti do Flamengo também gera polêmica aqui no Bate Pronto. Bate Pronto, meio-dia. Canelada agora. É muito programa que eu tô ficando até maluco, Piperno. 2-1 Fortaleza. Eu queimei a língua, né? Porque eu disse aqui outro dia, até falei pro Zé, depois, enfim, para mais alguém aqui. Flamengo, até a 22ª rodada, ele tinha um caminho para abrir uma boa distância em relação ao Palmeiras, porque hoje o Flamengo tinha um jogo, de fato, mais difícil que o do Palmeiras. Mas o Flamengo também termina o turno tendo, bom, o Internacional fora um jogo duro, mas tem Criciúma e Vitória. E o Palmeiras pega Botafogo, Cruzeiro e Fluminense. E na 22ª rodada vai ser o clássico, né, entre os dois lá no Rio de Janeiro. Então... E o Flamengo tinha uma vantagem em relação ao Palmeiras. Você falou de Botafogo e Palmeiras com... Esse é o jogo da próxima rodada. No Rio. Esse é o jogo. Não. Imagina, a diferença de um gol. Né? Se para um do outro. Por isso que eu achava que para o Flamengo era melhor. Porque se o Flamengo ganha hoje, o Flamengo vira essa rodada na frente e os dois ainda vão se pegar na se matar lá, rodada, né?
E aí, Flávio, nas outras rodadas finais tem o Internacional fora, ok, um jogo duro, mas tem Vitória e Criciúma, né? Então, por conta disso aí, eu achava que o Flamengo fosse ter um caminho menos complicado que os outros dois até o fim. Só que o Flamengo tropeçou contra o Cuiabá e tropeçou hoje, né? Então o Flamengo desperdiçou aí, enfim, uma gordurinha que ele chegou a ter. O Flamengo chegou a abrir 4 pontos em relação ao Palmeiras, né? Nesses 2 tropeços, perdeu 5. Esse jogo do dia 17, o ano passado, foi o jogo que decidiu o campeonato. Foi. Aquele jogo que o Hendrick chama, que tá 3-0 e tal. Eu não sei se dá para os 3 reforços do Botafogo estrearem e os do Palmeiras também. Já. Mas também não sei se é hora de. Rodada. Pois é, também não sei se é hora de você mexer nos times num jogo tão decisivo. Agora, realmente, você olha agora, se o Flamengo estivesse na frente, ele teria uma boa possibilidade de sobrar. Mas agora, digamos, Botafogo ganha o jogo do Palmeiras. Aí você olha aqui os jogos do Botafogo, que você fez um embate Palmeiras e Flamengo, que são aqueles dois que, teoricamente, são os que melhor vão. Mas se você olhar o caminho do Botafogo, realmente, enquanto os dois estiverem se matando aqui, o Botafogo pode ir em frente, pode ir embora. Mas o ano passado pipocou. Cada vez é uma coisa. Tem gente que com a derrota baixa a cabeça e chora, e tem aqueles que crescem, aprendem. Parece que o Botafogo aprendeu, porque ele está se mantendo bem, está fazendo um belo trabalho, fez uma baita de uma janela, contratou 3 jogadores para serem titulares, no meu conceito. Igor Jesus, Alain e o Almada, né? Foi bem. Então, pode não dar certo, às vezes acontece. Mas realmente o time do Botafogo, ele chama atenção e ele assumir a liderança nessa rodada e ter de novo a condição de encarar o Palmeiras lá em casa e não repetir a bobagem que fez no ano passado, o Botafogo está jogando mais que o Palmeiras. E psicologicamente tem um negócio nesse jogo, que é assim, esse jogo está pertinho do confronto de Libertadores. Também, né? Então, também tem aquela coisa do choque psicológico aí. Verdade. Quem ganha, chega fortão lá pro confronto. O campeonato tá aberto, hein? O Flamengo tem uma coisa, né? Vão jogar Botafogo e Palmeiras. O Flamengo não joga nesta rodada, né? Que seria o jogo contra o Inter. Sim. Aí só na rodada seguinte que ele vai jogar contra o Criciúma em Brasília. O Flamengo perdeu 5 pontos nessas últimas rodadas. Ou seja, ele pode demorar para ter condição de retomar essa liderança. Aí o tempo vai passando. Não é? E principalmente se houver um vencedor entre Botafogo e Palmeiras na próxima rodada. De repente ele pode se ver ali a 5 pontos atrás do líder do Campeonato Brasileiro. E a gente tem que citar essa sequência do Flamengo na Copa América, mas antes nós temos o lance envolvendo o Pedro e o pênalti que foi marcado para o Flamengo no Maracanã, hein? O pênalti ainda na primeira etapa em cima do atacante Pedro. Olha, pra mim não foi nada, hein? Pra mim ele chuta o gramado do Maracanã. Ele chuta o gramado do Maracanã e cai sozinho o Pedro, hein? Quero saber a opinião de vocês. Olha, respeito todas as opiniões, mas eu acho que o Pedro, ele chuta o chão e cai. Piperno, Flávio Prado, José Manuel de Barros. É mais um lance que dá o que falar na rodada do Campeonato Brasileiro. Olha, nosso amigo Porcari aí olhou, então, eu não vi nada. E confesso que eu também vi um monte de vezes, sabe, difícil entender por que esse pênalti foi marcado. Agora, veja, dependendo do posicionamento da Edna, porque eu não via onde a Edna se encontrava no momento dessa jogada. Como tem muita gente passando na frente, a coreografia do lance pode induzi-la a marcar. Então, esse é o tipo do lance que, dependendo de onde ele esteja em campo, o árbitro é o menos culpado. Se tem VAR, o VAR com 30 câmeras, aí entra a obrigação do VAR, né? Para falar, olha, a gente não viu, você quer dar uma... Porque não é só um lance interpretativo aí, né? O cara chuta o ar, né? E aí, pênalti é marcado. Então, esse é o lance que o juiz tem que ser chamado, escuta, você não quer dar mais uma olhada? Dá um alerta para o juiz, ajudar. Porque não é querer fazer com que o juiz simplesmente volte atrás de uma interpretação, né? O cara do VAR também tem que ter essa sensibilidade de falar, pô, o juiz está longe. Se o juiz está longe, ele não conseguiu ver. Mas parece também que os caras estão lá para, enfim, virou assim um cabidão de emprego. Mas olha que coisa curiosa. Muitas vezes, quando o árbitro comete um erro desse porte,
o jogador, ele cavou a jogada. Né? O jogador malandro se joga. O Pedro não se joga, o Pedro cai. Ele cai. E aparentemente ele cai porque ele erra, ele fura a bola e cai. Aparentemente é isso, né? Vem com muita força para bater. Eu tô tentando com uma boa vontade, porque, claro, a gente conhece a Edna, não tem nada de desonesta, ela é muito boa árbitra, ela é muito, eu gosto muito do trabalho dela, embora psicologicamente encham muito o saco dela e tal, mas eu gosto muito do trabalho dela. E eu tô tentando achar uma explicação, né? Se o jogador do Fortaleza bate no... Nada, você não consegue ver. Não consegue ver, é incrível. É a mesma história da bola na mão do Paulinho. Eu não consigo ver. Pode aparecer uma câmera que o jogador encosta nele. O Pedro vem numa velocidade enorme, dá um chute, erra completamente a bola e cai. Né? Ele caiu, ele não se jogou. Mas a gente não vê ninguém encostar nele. É um negócio assim... Né? Por que ela marcou esse pênalti? É um negócio bem doido, né? Esse Por que lance... o VAR não corrigiu? VAR Caio Max Augusto Vieira. Era árbitro até outro dia, e ruim. Ah, isso aí. E a Edna estava na Copa América, né? Ela tentou um jogo lá da Bolívia, se não me engano. Mas esse lance, diferente daquele do Luciano, acho que existe uma unanimidade aqui na mesa, né? Todos concordam que não foi pênalti. Mas... Ninguém conseguiu enxergar nenhum toque no Pedro. E assim, não foi. Eu fico me perguntando o que o VAR tá fazendo lá. Eles interferem em cada lance. Ou tem alguma imagem que nós... Fica aquela gritaiada, aí num lance desse ninguém fala nada? Pedro, então esse é o ponto que eu tô cabreiro. O VAR é péssimo. Eu não gosto nem do instrumento VAR, como se usa aqui no Brasil. Ele enche mais o saco do que ajuda. Mas ninguém viu nada e eles deram pênalti. Tem alguma coisa que eu estou tentando ver, você está entendendo? Pelo menos algum toque. Eu estou tentando ver. Porque senão, ou você parte, é má fé. Não é má fé, isso é besteira. Incompetência, não acho a Edna incompetente. E existia você tinha, na época do Seco, né? Pô, ela errou, não viu, estava mal posicionado. Mas ali houve uma checagem. Claro que houve uma checagem. Sim. E eles, o que ela viu, eles viram também para dar pênalti. É um negócio meio doido. Só que a gente não está conseguindo ver isso. Maluco, né? Porque foram duas interpretações de lá de que houve o pênalti. Pelo menos duas. Tem aquele cabidão de emprego lá do VAR e tal. Pelo menos duas pessoas entenderam o que foi. Nenhum de nós consegue ver nada. Né? Então você fica meio, você fala, o que aconteceu? O que aconteceu, né? Então, o Zé Manuel está me mostrando aqui. E ao chutar, acertou o pé do adversário. Eu estou vendo uma imagem num ângulo diferente. Eu tinha só visto o lateral. Por trás. Não pela frente, mas uma imagem por trás é a mesma coisa. O pé dele passa pelo pé do jogador adversário e acerta o chão. Não consigo enxergar toque nenhum no Pedro, na hora da finalização do Pedro. Realmente não dá para ver nem pela outra imagem que o Zé está mostrando. E o VAR não interveio por quê? Por isso que eu estou falando duas vezes. Dois caras. Ele foi checado e rechecado e eles viram pênalti. Isso é louco, gente. Isso é o mais incrível. E no gol contra do Wesley, para ser justo, né, tem flamenguista reclamando que houve ali um empurrão no Wesley. A gente tem que colocar aqui na mesa, né, para ser justo, esse lance do Wesley. Eu, para ser justo, tenho que dizer que não vi, porque eu estava no outro jogo. Então eu não vi. Assim, se tiver o lance, a gente posso ajudar. Eu vi a imagem, depois a gente até pode colocar. Eu vi a imagem, há de fato ali um empurrão, mas eu não sei se foi, sabe, Zé? Sabe quando há aquele empurrão, mas ainda tem... Esse eu não tenho convicção. O andamento do lance. É interpretativo. Esse, se o árbitro interpretar que não foi, é com ele. Ele não foi empurrado no momento que ele salta, né? Porque parece que há um empurrão, tem um espaço de tempo, curto, mas há um espaço de tempo e aí ele cabeceia e faz o gol contra. Até por isso eu fiquei com a sensação de que o gol foi legal. E como todo gol é revisado pelo VAR, eu acho que o VAR deve ter visto, né? Não é possível. Fica essa sensação. Mas é importante registrar aqui a reclamação do torcedor flamenguista para a gente ser justo e comentar todos os lances polêmicos de arbitragem. Flamengo 1, Fortaleza 2, derrota do Flamengo. Tá aí o lance, ó. Tá aí o lance para a gente poder analisar. A nossa produção correu atrás, ó. A reclamação... A mão do Lucero nas costas do Wesley. E também há quem pense que o empurrão foi insuficiente em cima do Wesley, que não foi aquele empurrão, né? A gente tem a imagem do gol contra do Wesley, muito criticado também pelo torcedor, pelo que foi o jogo, os 90 minutos. Tirar a tarjazinha ajuda a gente também. Aí vamos ver de novo aí, ó. Cobrança para a área.
Eu anularia. Ah, é, Flávio, tá vendo? Eu anularia. Você vê, né? Que é claro para um, para outro nem tanto. Assim, sem convicção, sem brigar e tal. Se eu tô apitando, a seco eu anulava. Eu acho que o empurrão interfere no cabeceio a ponto de tirar o equilíbrio normal dele e ele jogar a bola para dentro do gol. Mas aí vamos botar mais lenha na fogueira. Eu também acho que o jogador do Fortaleza dá um empurrãozinho, mas o jogador do Fortaleza também é empurrado. Pode ser. Se puder colocar o lance de novo, o número 5 do Flamengo, que é o Pulgar. Ele já tinha. Tá um empurrando o outro mesmo, né? Então, é lance muito interpretativo. Eu para mim, o gol específico, a observação do pé é perfeita. Você daria pênalti, né, no caso. Para mim, o equilíbrio do Wesley é alterado com o empurrão do Luceiro. Eu acho que é. Um lance interpretativo, hein, Zé? Muito. Isso, hein? Mas não, você disse que teria anulado o gol. Não, eu dizendo que nesse eu não sei. Ah, esse você está indeciso, eu não saberia. tá no muro. Eu falei, esse aí é da interpretação da arbitragem. Esse aí é o tipo do lance que se o árbitro validar o gol, tá validado, ele achou que não houve força suficiente. Se ele achar não foi falta, tá bem marcado também. Esse é um lance mais complicado. O Piperno inventa um pênalti, pô. O Piperno viu alguma coisa que a gente não tinha prestado atenção, e é verdade, né? Que que o jogador ele coloca a mão do outro até para não perder o cara, né? Porque você marca o jogador, não marca a bola ali. Mas assim, de fato, o Wesley, ele houve o toque nas costas dele, e ainda assim ele desviou de cabeça, né? Então, a impressão que dá que se ele não toca a cabeça, não sairia o gol. É isso. Quando ele pede o centro, né, do equilíbrio dele, e aí a bola bate na cabeça dele, ou qualquer coisa do tipo. Ele errou o tempo da bola direitinho, ao invés de cortar por causa do empurrão. Por isso que eu acho que ele erra. Esse empurrão é o suficiente para ele errar o tempo da bola. E o Tite reclamou muito na coletiva desse lance. Não falou do pênalti, do Pedro, não. Aí é sacanagem também. Tem que falar do Pedro. O Tite hoje foi mal, hein? O Tite hoje foi mal nas alterações durante o jogo ali, né? Demorou para mexer no time e apesar das limitações, né, do Flamengo, aí, faltando jogadores titulares, com problema de contusão, né, o time, segundo ele, sofrendo fisicamente aí pelo desgaste. Que cansaço. Também é verdade. Não, sim, tudo é verdade. Mas ele não foi feliz nas alterações, não. O torcedor do Flamengo... Ele fez só 4, viu? Ele não fez as 5 alterações. O torcedor do Flamengo está chateado pela derrota de hoje, evidentemente, mas se a gente for puxar a campanha do Flamengo na Copa América... E já na próxima rodada vai contar com os uruguaios, vai contar com o retorno de jogadores importantes, com jogadores que são titulares dessa equipe do Tite. Se a gente for pesar isso na conta, 2 derrotas apenas no período de Copa América. Passou bem. Perdeu pro Juventude lá no Alfredo Jaconi e convenhamos, o Flamengo não tem muita sorte quando joga lá, não vence no Alfredo Jaconi desde 1997, foi derrotado lá. E agora uma derrota para o Fortaleza em casa, e o Fortaleza é um time qualificado. Sem dúvida. Um time qualificado. Então, eu acho que no conjunto da obra, hoje o torcedor está chateado, mas no conjunto da obra, a gente até esperava que o Flamengo fosse tropeçar mais nesse período de Copa América. Passou bem. Fosse tropeçar mais. O problema é a expectativa criada. O Piperno prometeu para a torcida do Flamengo que o Flamengo ia ganhar as 3. Do Cuiabá, do Fortaleza... Não, e do Juventude também não. Criciúma. Não, Cuiabá, Fortaleza e Criciúma. Ele já tinha perdido pro Fortaleza já. Sim. Depois que ganhou do Galo que você ficou entusiasmado. E começou, Flamengo, Mengo. Começou a gritar Mengo aqui. Nossa Senhora. Aí ele prometeu ganhar as 3. E o Flamengo nos 2 jogos em casa ganhou 1 ponto. Empatou com o Cuiabá e perdeu pro Fortaleza. Né? E agora vamos ver contra o Criciúma, que não vai ser no Maracanã, vai ser no Mané Garrincha. Perno, pilhado, né? Na verdade, quem passou bem... Pilhado. Tem que atropelar, irmão. Já diria Pilhado. Tem que atropelar. É Flamengo, não importa. Eu posso no bate-ponto, o Vampeta e Piperno e Vampeta e Pilhado apostaram R$500. O Vampeta apostou no Fortaleza. Nossa, hein? Vai chover. Quero ver como é que vai ser. Vai chover aí, né? Amanhã não tá aí, né? Não. Então a segunda... fugiu, hein? No domingo ou na segunda eu vou cobrar, porque eu sou testemunha, Vampeta desafiou ele, falou 500. O Pilhado, Vampeta fechado. Eu também, a gente não vai deixar passar. Na frente do Zé, eu mandei mensagem pro Viga
Até agora, nada. Ó, não vai passar batido, hein? Fui falar que depois desse resultado ele pediu 2 semanas de férias. Não quer vai passar falar batido. de futebol nos próximos 15 dias. Não vai passar batido, hein? A gente vai ter que cobrar domingo no Canelada, hein? Claro. No primeiro Canelada aqui, 1h a gente vai cobrar o pilhado, hein? O Vampeta finalmente ganhou. Parece que É um evento raro, mas ganhou. Então paga 300. Pelo menos 300 na conta. Tá bom, tá bom. Eu ouvi. Se bem que o Vampeta tá muito no prejuízo. Já perdeu tanta aposta. Se precisar ir jurado no júri, eu serei testemunha do Vampeta. Porque o Vampeta perde um monte de apostas de picadinho, mas ele ganha aposta grande. Viu? Ele ganha. Isso é tática, ele vai. É isso aí. Vai perdendo, depois a hora que eu. Como é que chama isso no interior? É seiva? Você vai seivando o peixe? Cevando. Ceva. Ó, o Gabigol foi o único jogador do Flamengo a passar pela zona mista do Maracanã. E ele abriu o jogo sobre o futuro. Se fica no Flamengo, se vai pro Palmeiras. O vídeo é da Raíssa Simplício, do Portal Gol. Vamos conferir o que disse Gabriel Barbosa, o Gabigol. Ele fala e você acompanha aqui no Canelada. Ficou afastado, melhor? Não, afastado também. Então foi em comum acordo de não ser relacionado. Isso, agora sim. Isso, agora sim. Foi em comum acordo, você não foi relacionado nos jogos, porque tinha possibilidade de sair. Sim. Você pode falar pra gente que possibilidade era essa e também como foi esses dias sem jogar, só treinando com os companheiros? Foi tranquilo, eu acho que como eu falei, foi em comum acordo, né? Essa decisão, tiveram negociações, acabou que não deu certo e eu também, claro que optei em ficar aqui até dezembro. Mas isso é muito do meu pai, do meu empresário. O meu foco mesmo é treinar, tá disposto a jogar, tá em condições de jogo, como eu pude entrar hoje e ajudar. Pena que não foi com a vitória. Então, na minha opinião, isso é um assunto passado. Estou muito feliz em poder ficar até dezembro e, como eu falei ali, quando tiver a decisão, vocês vão ser o primeiro a saber. Mas o que eu peço, assim, de coração é que parem de falar mentira, porque é muita mentira que sai, é muitas coisas que não aconteceram. Então, eu sei que todo mundo quer cravar aí para ganhar uma moral, mas... Cravou recente, né? Hã? Você cravou recente. Então, quando tiver essa notícia e para onde eu vou, todos vão saber. Gabi, uma coisa que você tá pensando. Ficou afastado. O Gabigol, hein? Admitiu que entrou em acordo com a diretoria do Flamengo, comissão técnica, por isso ficou afastado e também falou sobre o futuro. Disse que pelo menos até dezembro fica no Flamengo. Eu vi até a declaração do Gabigol aí, dizendo, tá todo mundo querendo cravar, eu sei que vocês estão querendo mostrar serviço na empresa de vocês, tá todo mundo querendo cravar antes da hora, até disse que tem muita mentira, ele falou, tem muita mentira por aí, vocês estão espalhando muita mentira. Não falou qual que é a verdade, mas ele disse que estão espalhando muita mentira. Foi o que disse o Gabriel Barbosa lá na Zona Mista. Tá aí, pelo menos uma novela a menos. Se vai pro Palmeiras ou não, eu não sei, mas que fica até o final do ano no Flamengo, fica. Hoje ele completou o 6º jogo, se ele jogar mais um, aí não dá pra transferir mais. Então ele tá no limite, né? E fez um gol, né? Ele fez um gol. Foi bem anulado o gol? Foi bem anulado. Entrou bem no jogo, fez o gol, a bola foi cruzada, ele estava em condição, mas quando o Carlinhos desviou no miolo, aí quando ele entrou, ele estava um pouquinho à frente. Foi bem anulado o gol. Não, e no primeiro tempo eu tava conversando com o Zé, eu falei, é jogo pro Gabigol entrar. Porque o Fortaleza tava fechadinho, eu falei, é jogo pra colocar 2 centroavantes. Dito e feito, né? O Tite coloca o Gabigol, faz um gol mesmo que é anulado. O torcedor do Flamengo ficou muito feliz com o gol marcado pelo Gabigol, infelizmente anulado, Piperno. E o Gabigol, né, vivendo aí essa especulação, Palmeiras, mas disse que fica. Pelo menos até dezembro ele fica. E tem uma outra declaração do Gabigol que eu vou puxar aqui, que ele disse que vai tomar a decisão pensando na carreira dele e que quer um time que ele possa ser protagonista, que ele possa ganhar títulos. Foi o que disse o Gabigol, Piperno. Bom, então ele já descartou o Corinthians, né? Que isso? Aquela história lá... Que é isso? Chegou Dom Ramon, pô. Não, se ele quer conquistar títulos, né? Agora... Mas, então, enfim, hoje, então, pelo que eu entendi, foi o dia do fico, né? Se é pelo bem da nação, eu fico. Foi isso aí, mais ou menos. Acho que a boa notícia foi que hoje ele conseguiu jogar futebol quando entrou, né? Coisa que ele não vinha fazendo. Vai ser muito bom pro Flamengo isso, óbvio, né? Ele é um jogador importante, jogador de ótimo nível quando joga futebol, né? Coisa que já não faz há mais de 1 ano e meio. De qualquer forma, assim, ele nunca fecha uma porta também. Ele não fala,
eu vou ficar até o fim do ano, é aqui e fim de conversa. Quer dizer, já faz esse adendo aí, né? Quer dizer, eu quero jogar num time que vá brigar por título. Tem dois. Ou o clube onde ele está, ou o clube que o pretende. O Flamengo tomou a decisão de não liberá-lo para nenhum clube brasileiro, para não reforçar nenhum rival nessa temporada. Então, já que o Flamengo tomou a decisão, o Gabigol, para ficar de bem com a galera, também eu não vou também. O ideal para o Gabigol, acho que até seria não assinar pré-contrato agora, esperar a final do ano. Futebol, você sabe como é que é, tão dinâmico. Daqui a pouco cai treinador no Flamengo, o que chegar e começa a escalar, ele começa a meter um gol atrás do outro. Daqui a pouco pinta uma proposta aí do jeito que ele quiser, se ele voltar a fazer gol. Mas o Palmeiras toparia esperar, pelo que a gente sabe. Claro que a gente não convive lá, mas as notícias são as seguintes. O Palmeiras topa trazer o Gabigol, seria até um contrato grande de 4 anos. Acho que foi você mesmo que deu a informação, né, Pedro? Mas com a condição de que assinasse agora. Tem não prazo para... Eu vi que tem prazo para ficar nessa história de... E pode acontecer, ele começa a fazer gol, o Palmeiras teria que entrar no leilão, teria que mudar as condições. Claro. Você quer arriscar? Você vem agora. E é um risco pequeníssimo, né? Porque vai no Palmeiras 4 anos e ganhando uma bala. Então, vai disputar título e vai ganhar título. A gente está até entrando no assunto Palmeiras, que venceu o Atlético Goianiense, mas sobre o Gabigol, o que eu tenho de informação é o seguinte: há um prazo, essa proposta de pré-contrato do Palmeiras, tá? O Palmeiras não vai esperar muito tempo pelo Gabigol, ainda não respondeu, ainda não devolveu o documento que o Palmeiras enviou para ele, para o staff. E, na visão do Palmeiras, teve gente que falou de uma possível troca com o Dudu, que falou, vem agora ou vem só no ano que vem? Mas para o Palmeiras o importante é ter o pré-contrato assinado. O Palmeiras não pode dar o segundo passo se o pré-contrato não estiver assinado. Como é que vai resolver uma chegada do Gabigol agora se ele nem concordou com o pré-contrato para chegar no ano que vem? Para poder antecipar uma chegada, o Palmeiras tem que primeiro acertar o pré-contrato. O pré-contrato ele não foi acertado. Sobre o Dudu, o Palmeiras também entende o seguinte: se eu não tiver nada acertado com o Gabigol, eu vou trocar o quê? O que eu vou trocar com o Flamengo? Se não tiver nada acertado com o Gabigol, não tem troca, já que a gente está falando de uma troca. Então, tudo depende desse pré-contrato Palmeiras e Gabigol. Se o Gabigol assinar o pré-contrato, o Palmeiras pode até trabalhar numa chegada imediata. E, até mesmo se for o caso, se for do interesse do Flamengo, colocar um jogador aí como troca, mas aí, pode ser o Dudu. Se ele assinar o pré-contrato, aí no caso ele viria só ano que vem, o Palmeiras liberaria o Dudu imediatamente? Não. O negócio com o Dudu depende do pré-contrato, seria uma negociação agora. Vem o Gabigol, vai o Dudu, eles fecham a negociação agora, é uma troca. O Palmeiras está querendo se livrar do Dudu, né? Mas o Dudu acho que não quer sair, não. Teria que convencer o Dudu que tem contrato. Não é tão simples assim, não é tão fácil. Até dezembro de 25, mais um ano de renovação automática. E é engraçado porque Flamengo e Palmeiras eles têm versões diferentes sobre o mesmo assunto. Pro Palmeiras, quem colocou Dudu na parada foi o Flamengo. E o Flamengo já está dizendo por aí que quem colocou Dudu no negócio foi o Palmeiras, né? E o que eu fiquei sabendo de informação é que foi uma conversa, igual a gente está tendo uma conversa aqui. Citaram o nome do Dudu. O Palmeiras não se opôs quando citaram o nome do Dudu. Então, até por isso, começou a sair um monte de notícia por aí. E o Flamengo, se não quer oferecer um contrato desse tamanho para o Gabigol, ofereceria o mesmo contrato para o Dudu, que tem mais de 4 anos a mais? Poderia ser outro jogador? Olha, boa pergunta. Acho que fica a pergunta mesmo. Porque aí nós estamos colocando 2 jogadores de um alto nível. Um titular absoluto do Abel, não. Mas se for um jogador assim que não atue tanto... Que eles estão, os dois são jogadores de alto nível, mas os 2 estão à margem. Não é isso? Aí, sei lá, um outro jogador, mas eu acho que aí tem que ser troca igual. O Gabigol é protagonista. Não tem. O Pilhado decidiu responder, hein? Decidiu responder, ele apareceu. Já que você falou da aposta com o Vampeta, ele apareceu. Claro. Ele acaba de me mandar um áudio. Eu vou soltar aqui no meu microfone, Vamos lá. Fala pra esse velho tonto, esse animal, que o Vampeta correu da aposta do Fortaleza. Ele é burro. A aposta foi Espanha e Inglaterra na Eurocopa. Nossa, que velho tonto, meu irmão. E você burro ainda foi na dele. Olha, ainda sobrou pra mim. Ou seja, não levaram nada, Vampeta não levou nada. Eu só tô ganhando, roubando o Vampeta.
Não é verdade. Não é verdade. Eu sou testemunha. Flávio, você jogou uma fake news aqui no programa, Flávio? Não, ao contrário, ele que tá correndo. Que isso? Ele fala que o Vampeta não paga, mas ele correu. O Vampeta falou Fortaleza, ele falou 500 e o Vampeta fechado. Depois tem a história de Inglaterra e Espanha e tal, mas essa aposta eu sou testemunha total. Total. Então vamos ver se o Vampeta já também responde, manda um áudio. Alô, Vampeta, hein? Fechou. Alô, Vampeta, hein? Vampeta fechou. E ele ainda falou... Se não mandar, a gente liga pra ele, hein? Ele ainda disse mais. Então você me dá só 300 se o Fortaleza ganhar. Você me deve 200. Vai começar a discutir e tal, não sei o quê. Eu fiquei à margem. Eu estava apenas ouvindo de apenas uma informação. Agora, se esse rapaz não assume aquilo que falou, eu não posso fazer nada. Não posso falar, mas sim, o Vampeta ganhou a aposta. O Vampeta pode vir até vestido no domingo, talvez. Se quiser, o meu testemunho, ele terá. Olha, o Flávio Olha só, hein? tá confirmando.